Então, eu não sei se vai persistir ou não essa insistência em faltar energia elétrica, né? Além do custo, do valor, ainda tem essa questão que, às vezes, o fornecimento é suspenso, é cortado, né? Cortado não, é suspenso, né? Antigamente, se falava que a luz era cortada, hoje ela é suspensa porque cortado constitui um crime, né? O crime de exercício arbitrário das próprias razões do artigo 345 do Código Penal. Então, as empresas aí, as fornecedoras de energia, né, o que trabalham no setor de energia, na parte da distribuição, que é a questão da privatização da Lei 9.491, que, na verdade, não é privatização, não sei por que insistem em usar esse termo privatização, quando que o termo correto é desestatização, né? Então, a Lei 9.491, ela traz a desestatização então, na verdade, é retirada do Estado de alguns setores da cadeia que compõe a energia elétrica, e então causou aí o que o povo chama de privatização. A energia elétrica é regulamentada pela resolução número 414 da ANEEL, a ANEEL, que é uma agência reguladora, e nós veremos daqui a pouco como é que funcionam as agências reguladoras, né? Então, essa ANEEL é uma agência reguladora exatamente com essa função. A desestatização da prestação de serviço, e aí cria-se uma agência reguladora como se fosse uma câmara, né? Ou seja, como é que é esses aparelhinhos que andam no ar aí, que tiram fotografia e filmam? Como é que é o nome aí? Que vocês são mais jovens aí, conhecem esse parece um aviãozinho, como é que é o nome aí quem é que conhece? O drone, professor. É o drone. É isso, drone, exatamente. Então, a agência reguladora é como um drone, né? Ela fica ali em cima só controlando a empresa privada, uma pessoa jurídica de direito privada, nos termos do artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, exatamente para controlar e fiscalizar aquela prestação, no caso aí da Energisa, a prestação, o transporte da energia elétrica, né, que foi o setor privatizado. Mas a prestação de energia, ou seja, o serviço público de energia elétrica, continua sendo atribuição do Estado, responsabilidade pelo Estado, e deve ser prestado de forma direta ou indireta, conforme preconiza o artigo 175 da Constituição Federal, né? Então, veja que continua sendo um serviço público, porém, essa distribuição, que é regulamentada pela Resolução 414 da ANEEL, ela foi privatizada. Na verdade, ela não foi privatizada, ela foi desestatizada, né? Foi desestatizada, então ela saiu aí da exploração do Estado e passou a ser explorada por uma pessoa jurídica de direito privado. Então, para o Estado manter o controle, houve a necessidade da criação de uma agência reguladora, né, que é uma autarquia especial e faz parte da administração pública indireta, uma vez que trata-se de entidade pública de direito público, né? Então, esse é o papel da agência reguladora, toda vez que há uma desestatização, ou como o povo chama, uma privatização com base na Lei 9.491, então há necessidade também da criação dessas agências reguladoras, ou seja, desses drones, né, para ficarem aí fiscalizando e controlando a prestação de serviço que foi motivo aí, foi objeto de desestatização. Então, vejo que interessa também ao direito administrativo essa questão aí da privatização ou desestatização, como consta na lei, né? Na aula passada, nós começamos a fazer aqui um rápido raciocínio, uma rápida reflexão a respeito da administração pública, né? Reanalisamos a administração pública objetiva e também a administração pública subjetiva, né? A administração pública objetiva são aquelas 4 atribuições que são de extrema importância, que justificam até por outros meios a existência do Estado, a existência das administrações públicas dentro da esfera, né, das esferas, dependendo aí do que preconiza o artigo 18 da Constituição Federal,
quanto à organização político-administrativa. Então, nós vimos aí as 4 atribuições, as 4 funções, as 4 competências que a lei estipula. Então, aí temos também previsto a previsão quanto ao princípio da legalidade, aquele princípio que está previsto lá no artigo 37 caput da Constituição Federal, lá no artigo 27 caput da Constituição do Estado do Acre. Também temos essa previsão no artigo 12, né? O artigo 12 da Lei Orgânica do município de Rio Branco. A Lei Orgânica do município de Rio Branco é a lei que cuida aí, né, dessa parte quanto ao funcionamento desta máquina administrativa, que é a administração pública, dividida aí em 3 esferas: a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. E com isso nós vimos aí que a administração pública objetiva, dentro dessas 4 atribuições, né, o exercício do poder de polícia, a fomentação das políticas públicas, e hoje ainda estava lendo pela parte da manhã a medida provisória 1061, né, a medida provisória que, se convertida em lei, vai criar aí um novo Bolsa Família, né, revogando a Lei 10.836. Então, vejam que um novo Bolsa Família deverá surgir a partir da convenção da medida provisória, e todos nós já sabemos que a medida provisória, nos termos do artigo 62 da Constituição Federal, toda vez que houver aí relevância e urgência em determinada matéria, o Poder Executivo poderá, então, legislar através de medida provisória. Só que a medida é provisória. Por que ela é provisória? Porque ela tem que ser submetida ao Poder Legislativo, e o Poder Legislativo vai ter um período para convertê-la em lei ou não, né? Mas sempre lembrando, e aí uma questão importante, inclusive caiu na última prova da OAB, né, que tudo que for feito sobre a égide dessa medida provisória, ela terá validade, né? Sempre terá validade, desde que nesse período, mesmo que ela não seja convertida em lei, ela vai continuar. O que for feito nesse período, até o último dia que terá aí o Poder Legislativo para a conversão em lei, nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, terá vigência plena, né? Sempre terá, em decorrência do que prescreve o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que diz que toda a lei nova, ela deve, ou norma nova, ela deve respeitar a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, né? Então, vejo que o artigo 5º, inciso 36, dá segurança jurídica para os atos que serão praticados ou estão sendo praticados sobre a égide dessa medida provisória 1061, que é a que vai criar aí o novo Bolsa Família, né? Vai revogar a Lei 10.836, como prevê o artigo 5º, aliás, o artigo 5º, não, o artigo 62 da Constituição Federal. Então, teremos aí mais uma política pública que irá surgir em decorrência desta situação. Depois ainda temos a intervenção no domínio econômico, né, muito importante no momento de pandemia, e também a prestação de serviço público, de forma direta ou indireta, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal. Então, vejam que essas 4 atribuições, né, eu deixei o ar-condicionado desligado aqui, por causa que a energia está querendo ir embora. Então, nós temos aí 4 atribuições ou 4 competências ou 4 funções que caracterizam a administração pública objetiva. E quem executa essas funções, quem executa essas atribuições, quem executa essas competências determinadas por lei, sempre por lei, não podemos esquecer que a administração pública ela é regida pelas normas de direito público, ou seja, as normas de direito público, aonde para se fazer ou se deixar de fazer algo, tem que haver sempre uma lei, como preconiza o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, ao dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
Então, para tudo terá que ter uma lei, diferentemente do que acontece